Beleza, então continuando aqui. Parece que o Sival tinha uma pergunta. Qual é, Sival? Não, acho que fui eu que falei. Ah, foi você? Eu acho que foi. Não, eu ia perguntar assim, essa questão de abandono. Se eu jogar uma coisa no lixo sem querer e o lixeiro pegar, ou alguém, um cata lixo pegar, não Jogar o quê? tem. Vamos supor que sem querer eu tô limpando, joguei alguma coisa de valor no lixo sem querer e fui perceber que eu joguei depois de muito tempo. Aí alguém cata lixo na rua, pega e tipo um celular. Pega o celular para ele. Eu não posso falar mais nada porque teoricamente eu abandonei. Olha, lembra que as provas, lá no artigo, salvo engano, é o 213, ela fala que as provas são documentais, testemunhais, periciais, e a presunção também é prova. Se você jogou no lixo sem querer, olha o nome da coisa, lixo. Presume que você não queria aquilo que você considerava como valor de lixo. Então, a presunção, nesse caso, é em seu desfavor. Só que ela não é absoluta, ela é relativa. Você vai ter que provar, eu quero ver como que você vai fazer isso, para provar que você não queria jogar esse celular no lixo. Aí é complicado. Aí é um pouco complicado. Bom, pessoal, então voltando lá no nosso mapa, acompanha aí o contrato de doação. O requisito, então, para esse contrato de doação é o ânimos donante, tá? Eu vou ler aqui o artigo 538 do conceito, que diz assim: considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outro. Então, tem que ter transferência de bens, de patrimônio, senão não caracteriza a doação, certo? Então, tem que ter aqui o ânimos donante, a vontade de doar. O que eu estava falando, que essa vontade de doar, ela é, olha só o que fala, de uma pessoa para outra. De uma pessoa para outra. Quando não há essa pessoa certa que você está transmitindo, não houve doação, é renúncia. Então, o exemplo que o Marcos, a pergunta que o Marcos tinha feito no primeiro momento da aula, em que, o exemplo que eu fechei a aula, o pai deixou a Laura e o Pedro, e a Laura abre mão da sua herança, esse abrir mão da herança, ela não doou para o Pedro, porque até então, nesse período da herança, quem é dono da herança é o espólio, que representa o defunto, né? O decujus. Então, até transferir esse patrimônio para o nome deles, eles são apenas herdeiros. Herdeiros são aqueles que têm direito a alguma coisa, mas que ainda não são donos. Para eu ser dona de uma coisa, a propriedade ela se prova com a tradição. Como é que eu provo que eu sou dono de uma coisa móvel? Com a nota fiscal. Como é que eu provo que eu sou dono de uma coisa imóvel? Com o registro. Se você não tem esses documentos, você não é dono. Você tem posse, você tem direitos, por isso que eu falei da seção de direitos, mas você não é dono. Então, veja bem, a diferença de doação para renúncia é que a doação, eu transfiro um objeto específico para alguém, o doador e donatário. Se não tem essa pessoa específica, quem vai ficar com aquele valor, isso não é doação, isso é renúncia, certo? Bom, aí nós falamos então do doador, que pode ser, que está aqui, ó, uma pessoa capaz, o doador sempre tem que ser capaz, mas o donatário não precisa ser capaz. O donatário pode ser capaz, incapaz ou nascituro, que é o artigo 542 do Código Civil, que vai dizer que para o nascituro, inclusive, você pode doar desde que a doação seja pura, porque ele não tem como transmitir a sua vontade, apesar de que o artigo 542 fala que a aceitação, a doação feita pelo nascituro, ela será aceita por seu representante, porque nascituro nem pessoa ele nem nasceu. Ou seja, se eu estou doando para o nascituro, ele que teria que aceitar, porque ele é o donatário, não é?
É uma aceitação presumida, né? Exatamente, por isso que ela é presumida. Presume que ele aceitou porque ele nem nasceu. Porque quem está aceitando por ele não é ele, é um representante que também não é. Porque para eu ser representante de alguém, esse alguém tem que ser pessoa, nascer com vida. Ele nem nasceu. Então, como é que eu sou representante? Por isso que ela é chamada de presumida, tá? Então, quando eu faço doação para incapaz, Só do nascituro que é presumida? só do nascituro. A do incapaz, ela é chamada de tácita, tá? Ele também não precisa manifestar a sua aceitação. Só que nesses casos, tanto para o incapaz como o nascituro, ela só pode ser feita se ela for pura. Então, já pegando um gancho, qual a diferença da doação pura para a onerosa? A pura é gratuita e a onerosa exige o encargo. Encargo. Boa, palavra-chave, encargo. A onerosa é aquela que impõe um ônus. Então, vem a pergunta, é diferente ônus, o encargo, da contraprestação? Sim, o ônus, o encargo, ele tem até um artigo que vai falar dele, depois leia o artigo 553. O encargo, ele recai a benefício do doador, de interesse geral ou em favor de terceiro. Se recair sobre o bem, para eu poder usar bem, isso não é encargo, isso é contraprestação. Por exemplo, eu te cobro para você usar meu imóvel todo mês R$300. Isso é locação. Então, isso aí não é encargo. Isso é o quê? Contraprestação. Para você usar, você vai me pagar, porque está sobre o bem. Agora, se não tiver sobre o bem, mas sobre interesse geral, voltar para o próprio doador ou para terceiro, isso é encargo, tá? Bom, tendo falado sobre isso, nós falamos do escrito. A doação pode ser escrita e aí nós terminamos a aula nessa parte aqui da semana passada. A doação, ela pode ser feita por escrita pública ou particular. Se está falando que é escritura pública ou particular, é porque ela tem que ser escrita. Só que ela também pode ser verbal. E se ela for verbal, desde que acompanhe a entrega da coisa. Então, veja só, gente, a doação, ela é, em regra, na lei, um contrato consensual, igual a compra e venda. Basta eu querer doar alguma coisa para minha filha e ela aceitar. Não precisa eu entregar a coisa para ela para configurar a doação. Mas, como a maioria das doações que acontecem são verbais, se for verbal, ela é um contrato real. Ele só vai configurar a doação com a entrega da res. Por que eu estou falando que a maioria das doações que a gente faz no dia a dia são verbais? Porque a gente dá presente, Dia dos Pais, presente é uma doação. Dia das Mães é uma doação. Presente para a namorada, doação. E assim por diante. A gente está fazendo doação. A doação verbal só pode ser coisa de pequeno valor, né? Pequeno valor e móveis. Você não pode fazer doação verbal de imóvel. Só tem um detalhe. O imóvel, como eu falei na aula anterior, tudo que você for fazer em imóvel, faça em cartório. Não foi o que eu disse? Exceção. Leiam de novo o artigo 108 do Código Civil. Se você adquirir um imóvel de até 30 salários mínimos, ele dispensa a escritura em cartório. Então, eu posso fazer doação sem registrar no cartório. Então, por exemplo, eu tenho um lote que vale 30 mil e eu quero doar para minha filhada. E a gente não quer ter despesas de cartório, que é os 4%, lembra que eu falei? Sobre o imóvel, nem pagar taxas. Segundo o artigo, simplesmente a gente faz um escrito particular, um contrato particular, ela assina, beleza, a gente só faz o reconhecimento de firma. Professora, para que eu tenho que fazer as coisas no cartório? Porque o cartório, ele torna a coisa pública para terceiro. Olha o problema. Eu peguei esse lote de 30 mil
e doei particular para minha afilhada. Depois de 3 meses que eu fiz isso, eu morri. E aí, as minhas 2 filhas foram fazer o meu inventário e foram olhar o meu patrimônio. No cartório está escrito o que é meu nome? O lote, uma casa e no Detran um carro. Aí as minhas filhas entram com o inventário pedindo a partilha do quê? Dos 3. E agora? Segundo a lei que permite a doação por escrito particular, mesmo que minhas filhas não tenham sabido que eu fiz isso, basta a donatária, que é a minha filhada, entrar com embargos daquele inventário apresentando que tem uma doação particular daquele lote, porque aquele lote não pode compor o patrimônio ali, o espólio. Olha que interessante isso. Eu vou ler o artigo aqui para vocês. É o artigo 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, que é o contrato particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Então, ela tem 3 requisitos para ela ser válida. Cuidado na prova. Móvel, pequeno valor, seguida da entrega dele. Por isso que no contrato verbal, ela é um contrato real. Ela só se aperfeiçoa com a entrega da coisa. E aí tem um outro problema aí do texto de lei. Quando ele diz pequeno valor, o que de fato acontece é que, por exemplo, nos presentes joias, você não assina um contrato que está recebendo joia. Ninguém faz isso, gente. Quem é que vai dar uma joia de presente para a pessoa? Fala assim, fulano, estou te dando isso aqui, assina embaixo, porque senão não tem validade. Ninguém faz isso. Então, é um problema no texto dessa lei aqui, certo? Até em relação de consumo, né? Porque o consumidor é o destinatário final, inclusive quem ganha presente. Olha só, vê se tem sentido. Dia dos Namorados, você compra um relógio Bulova para o seu namorado, o tal do relógio foi uns 30 mil, aí tem sentido você comprar o relógio para o cara e dar a nota fiscal para ele? Ninguém dá de presente para os outros, entrega a nota fiscal, não, gente. E esse relógio trava. Quem é que tem que reclamar por esse relógio travando? É você que tem que pegar o relógio e resolver o problema? Não é ele que é o dono do relógio. Ele tem direito a que vocês terminaram depois. Você fez uma doação, ele já é o donatário, só que ele não tem esse documento. Mas aí ele é protegido pelo CDC, porque ele é o consumidor final. Olha que coisa. Se alguém dá um relógio de 30 mil para uma pessoa e depois termina, se alguém dá um relógio de 30 mil para alguém e depois acaba o namoro, aí... Tá entendendo o que eu tô falando? Não entendi, não. Eu só comentando que... Você quer pegar o relógio de volta? Não. Quer, professora? Quer. Tô só comentando que se você dá um relógio de 30 mil para alguém, depois a pessoa termina com você, é uma puta sacanagem, viu? Mas, gente, sacanagem é a mulher que é casada com homem, que depois fica barrigudo, feio, nojento, aguenta um cara 30 anos na vida, um cara chato pra caramba, constrói um patrimônio com ele, aí depois ele arruma uma gatinha que fala que é apaixonada nele porque ele começou a ter grana, e ele pega e dá o pé na bunda na outra, que foi lavando as cuecas dele durante 30 anos. Aí é sacanagem. Professora. Oi. Eu vi um caso esses dias de uma menina que comprou uma corrente para o namorado. Aí, tempos depois, eles terminaram. E aí o cara foi lá na loja, pegou a corrente, trocou a corrente em um par de alianças para nova namorada. Nossa, é sacanagem. E isso é sacanagem. Isso aí eu ia atrás de falar, não, olha, eu quero ser assim. Como, gente? Então, se você deu, você não tem como pegar de volta. Aí você tem que... vai lá e dá 3 tapas na cara dele, só. Ou então provar que ele te traiu pra você pedir dano moral por injúria. Aí você arranca o couro dele. O que não é tão... Aí, professora,
se uma pessoa dessa comete aí um assassinato, já tem uma exclusão aí, ó. Não. Não. Ingratidão, para você revogar a doação, você tem que entrar no texto de lei por ingratidão. E a ingratidão é contra você. Se ele falar mal de você... Isso é provocar, professora. Oi? Isso é provocar. Isso é pedir para morrer. Ah, entendi. Tá, eu tô no texto. Tem ingratidão no código? Existe ingratidão. Eu vou ler para vocês aqui. Se por ingratidão... Traição? Hã? Traição da injúria? A traição dá motivo de pedir a rescisão disso aí. Por ingratidão. Não. Se eu tiver dado um presente pra pessoa. Uai, então era pra eu estar rico. Não, porque vamos supor que eu tô namorando com a pessoa, aí eu traí ela. É só exemplo aí. Aí eu tô namorando com a pessoa e traí ela. Aí ela pode entrar com injúria contra mim só por causa disso? Só por causa da traição? Por que tu namora com ela, então? Termina e fica com a outra, ué. Não! Nós Não vivemos, é eu, não. É só exemplo, não é eu, não. nós vivemos, Eu sou um cara nós honesto. vivemos monogamia. O estado monogâmico. Não mudou isso ainda, não. Então, nunca namora com advogada, querido. Vou te dar essa dica. Infelizmente, né? Tá? É isso. Então, não namora com advogada, não, nem com juíza, nem promotora. Aí você vai ficar feliz. Bom, voltando aqui, vou ler a ingratidão que a colega falou aí. Artigo 563. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros. Se o terceiro adquiriu esse bem, ele não tem nada a ver com isso. Por exemplo, eu doei um carro para minha afilhada e minha afilhada vendeu esse carro. Se o carro é dela, gente, lembra que na doação eu transfiro propriedade. Então, ela é dona do carro. Então, ela faz do carro o que ela quiser. O que ela quiser. Então, eu doei o carro para ela, ela pegou o carro e vendeu. O terceiro não está sabendo disso. Aí, essa minha afilhada, ela começa a falar mal de mim na rede social, o que eu tenho de provas. Então, eu vou e revogo essa doação. O que eu tenho direito de receber é o valor referente ao que eu doei para ela, mas eu não tenho como pegar o carro de volta, porque o terceiro não tem nada a ver com isso. Então, o 563 fala isso, ó. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir frutos recebidos antes da citação válida, mas sujeita-o a pagar os posteriores e, quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-las pelo meio termo do seu valor. Se eu não conseguir restituir, eu vou indenizar pela metade do que ele valeria, né? Que seria mais ou menos a descapitalização. Só que há casos da gente conseguir aumentar, porque isso depende do bem. Por exemplo, imóvel, quando o tempo passa, ele faz a valorizar. Então, ele fica mais caro. O carro, ele desvaloriza. Então, vai depender muito do objeto doado para você reclamar isso aqui. E o 564 vai falar que esses casos aqui, ó, não configuram ingratidão. Ele diz assim, 564. Não se revogam por ingratidão doações puramente remuneratórias. Se eu doei um dinheiro porque alguém, eu estava dando uma pensão para alguém, sabe, pensão todo mês, olha, eu quero te ajudar, todo mês eu vou te dar R$200, uma pensão periódica. A lei chama de subvenção periódica, que é uma verba que você dá todo mês para a pessoa. Isso aí não vai ser revogado por ingratidão, porque não tem como ela devolver o dinheiro. Eu dei para ela o dinheiro, ela usou, se é por mês, como é que ela vai devolver? As oneradas por encargo já cumprido. Toda doação com encargo, se o encargo já foi cumprido, não tem como revogar por ingratidão. As que fizerem cumprimento de obrigação natural. Era uma obrigação que naturalmente
realmente deveria ser cumprida. Por exemplo, eu falo para a pessoa que eu vou doar uma coisa para ela cuidar dos pais. Ué, mas isso é natural que ela iria cuidar dos pais mesmo, isso não é um encargo, né? Isso, inclusive, está até na lei, né? Se esses pais forem idosos, até obriga a lei a cuidar dos idosos. Então, eu não teria como revogar isso, certo? E aceitas para determinado casamento, porque se a pessoa não casar com a pessoa, não tem como eu voltar com esse bem. Bom, deixa eu só, antes de eu responder a pergunta da Ana Luísa, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A revogação está no 557. Anota esse artigo também. Ele fala assim: podem ser revogadas por ingratidão as doações. Quais os casos que se revogam? Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio contra ele, ou seja, matou ele ou tentou matá-lo, matar o próprio doador. Cometeu contra ele ofensa física, saiu na porrada, injuriou gravemente ou caluniou. Injuriou lhe colocar um apelido na praça, caluniar é lhe imputar um fato criminoso, falar que ele é estelionatário, por exemplo. Se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos em que este necessitava. Eu doei patrimônio para uma pessoa que é uma padaria, por exemplo. Dei uma padaria para a pessoa. A padaria está montada, não quero cuidar mais disso aqui, então está para você. Só que por algum problema da minha vida, eu fico sem dinheiro. E estou idosa e passando necessidade. E aí, peço ajuda para essa pessoa e essa pessoa se recusa a me ajudar, que é esse donatário que recebeu essa padaria. Eu tenho como revogar essa doação. E quando fala aqui, gente, isso aqui é geral, tá? Tem muita doação que é feita de pai para filho. Muita. Pai que deixa a oficina para o filho tomar conta, e então isso configura uma doação. E lembra que a doação, eu transfiro a propriedade e ela pode ser por escrito particular ou público. Lembra disso? E aí eu dou essa oficina e aí eu provo que meu filho me abandonou. Quando eu mais precisava, eu montei a oficina, eu que trabalhei na oficina, ele foi entrando de banda, como se diz, de banda, e tomou conta da oficina, e no final ele pegou e me abandonou. Eu posso revogar isso aí, certo? Vou responder aqui a Ana Luísa. No caso da valorização do imóvel, você ganha no valor da época em que doou ou com o adicional do novo valor? Você vai pedir pelo novo valor, tá? Isso aqui não é igual aquela cláusula de retrovenda da compra e venda que você pede pelo valor que você vendeu, não. Aqui é no valor do mercado. E esse valor do mercado pode subir ou abaixar, né? No Covid aí, mesmo sendo imóvel, está abaixando muito. Tem imóvel que foi o contrário, está desvalorizando. Então, o mercado é que vai regular esse valor aí. Bom, pessoal, continuando aqui, então, falamos do escrito público ou particular. É possível a promessa de doação? Sim. Por que tem essa indagação? Porque, veja bem, gente, a doação é um contrato unilateral, ele é gratuito. Como que um doador que está dando o patrimônio dele, ele está sendo prejudicado financeiramente, que ele vai dispor do próprio patrimônio, ele é obrigado a cumprir uma promessa de doação. Por exemplo, eu viro para minha filha, imagina que minha filha está fazendo odontologia, aí eu viro para ela e falo assim, quando você se formar, eu vou te dar um consultório. Prontinho. E ela tem isso no WhatsApp. Então, ela tem lá registrado que eu falei que ia dar um consultório para ela. Só que chega um momento da minha vida, eu não tenho dinheiro para dar o consultório. Eu fiz uma promessa de doação, um contrato preliminar. Ela tem como me exigir esse consultório? Segredo. Se a doação for pura, essa promessa de doação, ela não se convalida. Então, fica a critério do doador querer cumpri-la ou não. Não tem como o donatário exigir esse cumprimento. Mas se a doação for onerosa, ele pode exigir.
Se eu viro para minha filha e falo assim, eu vou te doar o consultório para você tratar e atender de graça os seus irmãos, o seu pai e a mim, quando a gente precisar, isso é um encargo. Só ela pode trabalhar lá dentro, ela não pode alugar um imóvel, porque eu falei para você trabalhar, e coloquei também para ela atender a família dela de graça. Então, sendo onerosa, eu prometendo isso, ela tem como exigir que eu cumpra essa doação, certo? Aí você me pergunta, professor, se ela não tiver dinheiro nenhum, só se ela tiver provas que ela não tem renda nenhuma, que ela faliu, que ela não tem grana, é que ela não é obrigada a cumprir essa doação, mesmo sendo onerosa. Por quê? Porque senão ela vai cair num outro caso, que está lá na classificação que eu passei para vocês, da doação universal, que é o artigo 548 do Código Civil. É uma das últimos quadrinhos ali do nosso mapa. O que é a doação universal? A doação universal ela é nula. Se no momento que o doador comprometeu o patrimônio, prometeu dar alguma coisa, ele não fez reserva para a sua subsistência. Certo? Então, por exemplo, no momento que eu prometi que ia dar para ela um consultório, eu não tive esse cuidado de ter uma reserva para daqui 3, 4 anos, que quando ela formaria, né? E se isso acontecer, eu entro na doação universal. Então, eu não posso dispor de todo o meu patrimônio. É nulo. Eu tenho que deixar uma reserva para mim. E qual é a reserva que o tribunal coloca? É mais ou menos aquele cálculo que faz de alimentos, né? Quando o pai é desempregado, não tem renda nenhuma, mas ele fez filho, ele vai ter que pagar pensão. Qual que é o mínimo? 30%. Então, seria 30% daquilo que eu estou doando. É o mínimo da reserva, né? Bom, a Ana Luísa fez uma pergunta. E se for onerosa e a pessoa ainda não tiver cumprido um encargo? Em qual caso? Da promessa de doação? É isso? Em qual caso que você está perguntando aí? Ah, entendi sua pergunta. Agora entendi. Se eu fiz uma doação onerosa e a pessoa não cumpriu... na promessa. Se eu fiz a doação onerosa e ela não cumpriu o encargo ainda, na promessa, eu posso revogar, né? A revogação é toda vez que não cumpre o encargo. Também é um caso de revogação da doação, tá? Então, veja bem, é uma cláusula revocatória. Ela é inerente do próprio contrato de doação, não precisa estar escrito, porque ela decorre da lei. Veja bem, como eu disse, na doação eu transfiro propriedade. Então, se eu doei o carro para minha filhada, todas as vezes que eu precisar, ela vir me buscar e me levar para onde eu preciso, até ela arrumar um emprego, eu falo assim, não, vou te dar um carro, mas todas as vezes que eu precisar, você vai vir me buscar, vai me levar até você arrumar um emprego. Beleza. Aí eu chamo uma vez, ela não vem, a segunda vez ela vem com cara feia, a terceira vez ela enrola e atrasa, ela não está cumprindo com o encargo. Eu tenho como entrar com a ação revocatória, porque ela já é dona do carro. Eu não tenho como tomar o carro de volta, porque na doação eu transfiro o dominus, né? A propriedade. O mesmo raciocínio é na promessa de doar, né? Se eu prometo uma doação também dentro dela ter um encargo e ele não for cumprido, em um outro caso eu tenho como revogar isso aí. Bom, então nós falamos aqui... Professora? Oi? Nesse caso é personalíssimo, tem que ser ela? Sim, sim. Olha só, o 538, doação é feita de uma pessoa para outra, não é para qualquer uma, é para ela. Quem tem que fazer o encargo é o donatário. Eu passei para ele fazer, certo? Personalista. Tendo falado isso aqui, eu falei do 541, falamos das características da doação, falamos da aceitação que pode ser expressa
expressa, tácita ou presumida. Tá bom. Uma diferença importante. Eu poderia doar o meu patrimônio para depois de eu morta. Doação chama doação causa morte. Quando eu estou doando em vida, chama ato inter vivos, né? Se é para depois da pessoa morta, causa mortes. Gente, daqui a pouco a aula acaba de novo. Aí nós não vamos voltar, tá? Mas já dá para vocês responderem após síncrona de hoje. Se eu só confirmar aqui, dá para responder. Ó, as perguntas que estão aqui eu já respondi hoje. Qual a diferença na doação onerosa? A doação onerosa tem natureza de encargo ou de contraprestação? Explique. Qual a diferença entre doação e renúncia? Quais os elementos provam o ânimos donante? Eu falei tudo isso aqui hoje. E discorra sobre os requisitos que obrigam a aceitação escrita para doação. Certo? Bom, então... Professora? Oi? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Vai ser como na aula de hoje, a gente não envia nem no AVA, nem no Liceu e responde com a senhora em aula online? Exatamente. Que é a retomada de conteúdo. Eu anotei os nomes de quem respondeu hoje, essas pessoas não vão responder semana que vem. Aí eu vou chamar... Então, em nenhuma atividade a gente vai postar as respostas? Esse que vale 12 pontos. Eu vou passar o trabalho para vocês. Olha lá no plano. Eu já postei o plano revisado. Tem trabalho. Vocês vão ter 30 e... Esse vale 12? 38 pontos de trabalho também. Misericórdia. Então, a única coisa que a gente vai postar é o trabalho. E essas atividades vão ser sempre respondidas com a senhora aqui. Porque por isso chama pós-síncrona, gente. É para... É porque eu nem vi também lugar lá para para os outros postar. professores, eles estão postando as atividades, mas para a gente responder lá, entendeu? Eu sou boa. Eu não vou fazer assim. Melhor ainda. O objetivo Não, mas